A última vez que lemos o livro, estávamos lendo sobre o amor de separação, que é o mais elevado, os vários tipos de amor de separação que existem, e agora o subtítulo agora do livro é Ciúme Transcendental. Então, Srila Siddhar Maharaj fala, em Prema Vaititya, o ciúme sugere um tal grau que, mesmo que eles já estejam juntos, quem está falando aqui, ele seria Radha Krishna, mesmo que eles já estão juntos, algum tipo de pensamento brota internamente que faz pensar que estão muito longe um do outro. Então, mesmo estando juntos, Radha Krishna, nesse tipo de sentimento, eles acham que eles estão muito longe um do outro. Então, existem vários tipos, como foi falado aqui, de relacionamentos em separação. Esses diferentes tipos de separação são detectados apenas em Madhura Rasa. Somente em Goloka Vrindavana que existe Madhura Rasa, e somente em Madhura Rasa que são sentido, tem esse sentimento, esse humor de amor em separação, de tantas maneiras possíveis. Prema Vaititya é aquela condição que sugere quando Krishna está presente e Radharani está próxima. Ao ver a sua própria sombra refletida no corpo de Krishna, ela fica tão ciumenta que pensa tratar-se de outra mulher. Assim, grandes dores de separação brotam dentro dela. E ela pensa, o que é isso? A outra mulher lá. Sua mente se revolta, mas a sua amiga Lalita Devi a alerta. O que você está dizendo é apenas a sua própria imagem, refletida lá em Krishna. Você não consegue ver isso? Então, Radharani cai em si. Ela particularmente nota que, é a minha própria sombra. Então, esse sentimento imediatamente desaparece. Esse é um exemplo de Prema Vaititya. Então, Shrimati Radharani, ela tem tantos ciúmes, ela nesse humor, ela está com tantos ciúmes de Krishna, que o reflexo dela em Krishna, no corpo de Krishna, já deixa ela muito enciumada. Ela pensa que tem outra mulher ao lado dele. Mas Lalita Devi, a sua melhor amiga, a sua melhor serva, ela fala, o que você está pensando é você mesmo. E aí Shrimati Radharani realmente vê que é ela, e esse amor some, esse ciúme some imediatamente. Não o amor, o ciúme some imediatamente. Esse é um tipo de amor em separação. Esses são assuntos transcendentais, extremamente elevados. E, ainda que isto não deva ser discutido em detalhes, tal é a natureza do amor divino na união e na separação. Ambos são interdependentes, pois um não pode viver sem o outro, e a separação
é criada de propósito para intensificar a união. Então, aqui, nesse amor divino, a separação é feita de propósito. Na verdade, tudo acontece porque Krishna quer. Então, essa separação é feita de propósito para que o amor em união depois se torne maior. Eu já falei isso outras vezes aqui, nós já lemos também. É como no mundo material, vamos fazer analogia para o mundo material. Quando você vive com a pessoa, você gosta muito da pessoa, você vive com a pessoa, ou cachorro, o que seja, qualquer amor que você tenha. Você está lá, e você ama o cachorro, você ama a mulher, você ama o marido, você ama o teu filho, teu pai, tua mãe. Mas quando você fica afastado dele ou dela, esse amor intensifica. Porque você sente falta da pessoa. Você só consegue ver se ama alguém se você sente falta da pessoa. Se você se afasta da pessoa, fica longe da pessoa por algum motivo, e tanto faz ficar próximo ou separado, você não ama essa pessoa. Agora, quem ama alguém, quem já amou alguém, mesmo sendo materialmente, você pode ver, quando você ama alguém, você gosta realmente de alguém, verdadeiramente, essa separação traz muito sofrimento. Esse amor em separação traz muito sofrimento. Você quer ver a pessoa, você quer falar com a pessoa, você quer escutar a pessoa. E aí, o que acontece? Quando você reencontra a pessoa, quando você está próximo da pessoa, esse amor intensifica. É isso que acontece com Krishna, Radha e Krishna. Claro que não podemos transpor o amor deles para o mundo material. Não tem como fazer isso. Não existe nada igual ao amor deles, Radha e Krishna. Mas podemos ter uma ideia do que é isso através de nós, através do nosso sentimento de amor mundano que temos por outra pessoa. 4 tipos de separação é conhecida como pravasa. Existem 2 tipos de pravasa. Um deles acontece quando a separação ocorre por tempo limitado. O outro, quando a pessoa deixou o país indo para o lugar longínquo. Como quando Krishna foi para a Mathura para cuidar de outros deveres. Esses são os 4 tipos de dores da separação entre o amante e a amada. Então, Srila Siddhara Maharaj descreveu aqui os 4 tipos de separação. Como ele diz, é algo muito elevado para nós, é algo extremamente elevado para nós, esse assunto de amor, principalmente amor em separação entre Radha e Krishna. Mas nós temos que saber que existe. E existe somente em Madhurya Rasa, somente em Goloka Vrindavana, o local transcendental mais elevado. É claro que esses tópicos transcendentais são muito elevados. Srila Siddhara Maharaj fala novamente, são muito elevados. E não devemos ser indulgentes com eles, descuidadamente, pois ao projetarmos características mundanas sobre o plano superior, a nossa realização futura será prejudicada. Por isso não devemos ficar nos aprofundando, lendo sobre passatempos íntimos de Radha e Krishna, porque isso pode prejudicar a nossa evolução espiritual. Nós temos a fé muito fraca.
Uma vez um devoto perguntou para Srilacharya Maharaj no Zoom do domingo sobre o lila de Krishna, um passatempo íntimo de Radha Krishna. E Srilacharya Maharaj falou, como eu vou responder isso para você aqui na frente de todo mundo, no Zoom? Isso não é apropriado. E outra, Srilacharya Maharaj falou, você não está no estágio de escutar sobre isso, porque não é tudo que podemos ler, não é tudo que podemos escutar. Nós estamos no jardim da infância. Nós estamos começando a vida espiritual. Então, se nós lermos, escutarmos algo que não é para nós, com a fé fraca que nós temos, nós podemos abandonar. Trazer o que é mundano, trazer o que é transcendental para o mundano, isso não é apropriado, é perigoso. Então, Srilacharya Maharaj falou para o devoto, você hoje, se passar uma garota bonita ao seu lado, você vai olhar para ela e vai querer namorar com ela. Como eu posso te falar um passatempo íntimo de Radha Krishna, se você tem esse humor ainda? Então não é apropriado, nós somos muito infantis, nós somos muito iniciantes. Temos que saber, mas sem nos aprofundar. Srila Siddhar Maharaj fala superficialmente aqui sobre isso. Então isso vai atrapalhar, como diz aqui, se você ficar se aprofundando, a realização futura será prejudicada, nós nos prejudicaremos. A nossa experiência mundana tenderá a nos trazer para baixo. Portanto, devemos prosseguir com cuidado o que somos capazes de conceber no presente momento. Não pode ser encontrado no plano dos passatempos de Krishna. Esse é um plano de existência muito superior ao plano de nossas experiências. Nossa visão está adulterada. Somente temos uma concepção mesclada da coisa original. Então nós não compreendemos corretamente. É uma mescla, nós temos uma visão mesclada do que é original, do que tem no mundo transcendental. Então temos que tomar muito, muito, muito cuidado para não nos afundarmos em Maya. Srila Govinda Maharaj falou, se você ler o Śrīmad Bhagavatam sozinho, você não é para você ler o Śrīmad Bhagavatam, é para você ouvir o Śrīmad Bhagavatam. E Srila Siddhar Maharaj fala, ouvir o Śrīmad Bhagavatam de uma pessoa que está em Sharanagati. Veja só como é importante isso. Não é para lermos o Śrīmad Bhagavatam, mas é para escutarmos o Śrīmad Bhagavatam de uma pessoa, de um devoto que está em rendição total, em Sharanagati. Não é de qualquer um que podemos escutar o Śrīmad Bhagavatam. Srilacharya Maharaj falou outro dia na aula, se alguém estiver cobrando para dar aula do Bhagavatam, para dar aula do Bhagavad Gita, você não deve ouvir, porque isso é inauspicioso. Se você ouvir a aula de alguém lendo o Bhagavatam ou o Bhagavad Gita e cobrando por isso, isso é inauspicioso, isso vai atrapalhar a sua vida devocional. E na verdade, como disse Srilacharya Maharaj, nós temos que escutar o Bhagavatam de um devoto puro, de alguém que está em Sharanagati, não de qualquer um. Muito menos ler. Porque se lermos o Śrīmad Bhagavatam, não vamos compreender o que está lá, o resumo dos Vedas, o resumo do Vedanta Darshana. Nós não vamos compreender. E o que vai acontecer? Vamos nos tornar sarrajas. A chance de nós nos tornarmos sarrajas, imitadores, é muito grande. É muito perigoso isso. Então não devemos fazer o que o Guru não orienta. Não devemos seguir nossa mente.
Então aqui, como disse lá Siddhartha Maharaj, a nossa visão está adulterada. Somente temos uma concepção mesclada da coisa original, do que é transcendental. Devemos manter isso em mente e, com esse cuidado, poderemos lidar com estes assuntos com muito cuidado. É mais seguro lidar com os tópicos que lidam com a separação entre Radha e Govinda do que com os que abordam a sua união. É claro que devemos compreender que a dor da separação que Radha e Govinda experimentam nada tem a ver com este nosso plano de existência. Assim, diante dessa advertência, e até certo ponto, podemos falar a respeito da separação, mas será extremamente perigoso discutir ou pensar sobre os passatempos em que Radha e Govinda e seus amigos íntimos se combinam, desfrutando a companhia um dos outros. Isso porque, se lidarmos com o passatempo de Radha e Krishna, com qualquer concepção mundana, criaremos uma grande ofensa. Por isso, conceber a união de Radha e Govinda é mais perigoso do que cultivar sentimentos de separação, como Mahaprabhu mostrou com o seu exemplo. Então, o amor de separação de Mahaprabhu com Krishna não é perigoso, mas o amor de separação de Radha e Krishna, o amor de união de Radha e Krishna, Radha Govinda, é muito perigoso para nós. Mahaprabhu, nos últimos 12 anos da sua vida aqui, ao olhar dos seres humanos, dos animais, enfim, de quem estava na época, os últimos 12 anos dele foi em amor em separação, porque ele veio com o humor de Shrimati Radharani. Então, ele tinha um amor em separação de Krishna. É menos perigoso do que você querer saber sobre a união de Radha e Krishna. O que acontece quando Radha e Krishna estão juntos nos passatempos. Isso é muito perigoso. E como foi falado aqui, não podemos trazer o que eles sentem para o mundo material, o que nós achamos que é o mundo material. Nós podemos ter, como eu disse anteriormente, uma visão muito, muito, muito deturpada do que é esse amor em separação, quando nós estamos separados de alguém que nós gostamos. O verdadeiro amor, ele existe. Você percebe que é real o amor quando você fica longe e o amor aumenta. Mas isso não pode ser comparado com o que há no mundo transcendental em Goloka Vrindavana. Isso é perigoso para nós querer comparar uma coisa com a outra. Então vamos agora continuar aqui. Na separação de Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu pensa: não posso tolerar até mesmo a minha própria vida sem Krishna, sem sua graça, sem a sua companhia. Não posso manter minha existência indesejável. Mahaprabhu não aguentava o amor em separação. Esse tipo de humor nos ajuda, mas
Mesmo assim, não devemos imitá-lo. Pelo contrário, devemos aceitá-lo respeitosamente como o nosso ideal mais elevado. Isso nos ajudará a varrer para longe o nosso hábito, os nossos hábitos sujos e indesejados. Então, é a meta da vida. Nós devemos aceitá-lo, como diz aqui, respeitosamente, como o nosso ideal mais elevado. Então, Ramananda Roy falou para Mahaprabhu, quando Mahaprabhu falou qual a meta última da vida, qual o ideal mais elevado, ele começou a falar, e Mahaprabhu ia falando para ele, vai mais longe, e o ideal mais elevado para nós, a meta última da vida, é o amor em separação. Mas não podemos misturar as coisas agora no estágio que nós estamos. É uma meta, mas não estamos nesse estágio agora. Isso nos ajudará a varrer para longe os nossos hábitos sujos e indesejados. Os anartas. Anartas quer dizer os nossos hábitos errados. Nós temos vários hábitos errados, indesejáveis, sujos. Então, isso são os anartas. E nós temos muitos anartas. Entretanto, se surgirem algumas lágrimas, não devemos pensar que realizamos o estágio mais elevado. Esse tipo de pensamento deve ser evitado. Então tem alguns que falam, eu estou chorando quando eu canto Mahamantra, eu estou chorando, lágrimas escorrem dos meus olhos, eu me arrepio, eu tenho alguns sentimentos de êxtase. Isso não é apropriado, é indesejado, não é amor puro por Deus. Se tivermos isso, devemos evitar, deve ser evitado isso. Esse pensamento deve ser evitado. O próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu diz, não há sequer uma gota de amor divino em mim. O próprio Mahaprabhu falou que ele não tinha uma gota de amor puro por Deus. Caso contrário, como poderia manter a minha vida mundana? Aquele que tem amor puro por Deus, uma gota, ele não consegue manter a vida dele mundana. Ele está num sofrimento de separação, ele não consegue se manter aqui no mundo material. Quem tem uma gota de amor puro por Deus. Sri Chaitanya Mahaprabhu ele recebeu sannyasi para que os residentes de Navadvipa pudessem ser levados a esse estágio superior da separação através da força do afeto. Então, Mahaprabhu recebeu sannyasi, já foi lido isso aqui, para levar todos a ter esse sentimento de amor por Deus, amor puro por Deus. Por isso ele recebeu sannyasi. Ele veio como devoto brahmane e recebeu sannyasi para nos ajudar. A sua velha mãe, Sati Devi, chorava, desesperada. A sua jovem esposa, Vishnupriya, passava os seus dias desesperada. Mahaprabhu recebeu sannyasi para criar excitação, implantando nos corações das pessoas o amor divino que ele veio dar. Eles pensavam, quem era Nimai Pandit? Qual foi o grande benefício que ele veio nos dar? O fato dele ter largado tudo fez com que
sentíssemos simpatia por ele. E, por todas essas razões, o Senhor foi receber sannyasi. Agora temos um outro subtítulo aqui do livro, desse capítulo. Devo correr para Vrindavana. Depois que a cerimônia de sannyasi terminou, Sri Chaitanya Mahaprabhu enlouqueceu. E ele pensou, devo correr para Vrindavana. Abandonei toda a conexão com este mundo. Não sinto atração por isso. Devo correr para Vrindavana para me envolver exclusivamente no serviço a Krishna. Então, quando a pessoa recebe sannyasi, como Mahaprabhu, ele largou o mundo material. Ele fez o voto de servir exclusivamente Deus, Krishna. O mundo material para ele não tem mais valor algum. Ele fez esse voto para o guru dele, que ele usar o corpo, a mente e as palavras somente para servir Deus, não mais para o mundo material, não mais para o benefício dele. Mente, pensamentos e palavras. Corpo, mente e pensamento, palavras para servir Deus. Esse é o voto de um sannyasi. E Mahaprabhu fez esse voto. Ele largou tudo e correu para Vrindavana, para servir exclusivamente Deus. Não tem como uma pessoa, é muito, muito, muito difícil, um grihasta, um chefe de família, estar totalmente entregue, porque ele tem a família para cuidar, ele tem os filhos, ele tem a mulher, ele tem que trabalhar para sustentar a família, ele tem que se preocupar com isso, com aquilo. Como ele vai se dedicar totalmente a Deus? Não significa que um sannyasi está com a mente totalmente em Deus. Ele pode estar externamente vestido de laranja, mas internamente ele pensa somente em coisas materiais. A maioria acontece isso. Não sei se a maioria, mas a grande parte dos sannyasis acontece isso. Ele não se rendeu totalmente a Deus. Ele fez o voto, mas ele ainda não está nesse estágio. Ele pensa em coisas materiais, ele pensa em comer comida quentinha, comer boga, ele pensa em ter um carro novo, ele pensa em ter um relógio bonito, ele pensa em ter, sei lá o quê, algo material. Mas o voto de sannyasi é justamente o contrário, é largar tudo material para se dedicar exclusivamente a Deus. E foi isso que Mahaprabhu fez. Em transe, ele começou a cantar um verso do Śrīmad Bhagavatam, onde Krishna apresenta uma descrição do sannyasi, a Uddhava. Esse verso foi falado por um Tridandi Bhikshu, um mendigo. Mahaprabhu citou este verso, pensando, aceitei a veste de sannyasi, por isso é favorável para mim, para a minha vida espiritual. Agora, ninguém na sociedade tem qualquer reivindicação sobre mim. E serei capaz de me devotar exclusivamente ao serviço de Krishna. Estou indo a Vrindavana sem nenhuma outra ocupação ou conexão com ninguém. Então Mahaprabhu foi para Vrindavana sem nenhum interesse, sem nenhuma conexão com ninguém, sem ter que fazer nada para ninguém, nenhuma obrigação material. Ele foi lá para se dedicar exclusivamente a Krishna. Desse modo, em sua loucura de êxtase, ele
começou a cantar e dançar Keshava Bharati Maharaj abraçou o Keshava Bharati Maharaj é o Guru Sannyasi de Mahaprabhu. Ele o abraçou e ambos, o Guru e o discípulo, uniram-se para cantar e dançar. Na ocasião, Mahaprabhu recitou o verso do Brahmana, que nos últimos estágios de sua vida recebeu Tridandi Sannyasi e teve de tolerar a tortura da sociedade de várias formas. Ele disse: os grandes sábios da antiguidade aceitaram e mostraram o carinho do sannyasi. O caminho do sannyasi. Agora, eu aceitei essa mesma forma de vida, deixando tudo de lado. Correrei rumo a Vrindavana, onde, tomando o nome de Mukunda, Krishna, atravessarei por sobre o oceano da ignorância. Ao passar por sobre esta maia, a ilusão, alcançarei Vrindavana e ingressarei plenamente no serviço a Krishna. Somente atravessando, dominando Maya, vamos estar plenamente servindo Krishna. Maya, a ilusão, ela está o tempo todo provocando, o tempo todo testando. Como falei ontem à noite na aula, a vida devocional é difícil, cheia de obstáculos. Silacharya Maharaj falou isso, lemos isso ontem. E o obstáculo só virá espiritual se você está servindo. Se você não está servindo, não terá obstáculo, se você não serve a Deus. Se você não entra na escola, você não vai ter a prova. Você só começa a fazer prova quando você entra na escola. E você se iniciar e fazer a prática devocional corretamente, você entrou na escola, está progredindo, e para progredir vai ter o teste. Vai ter o teste de Maya. Então, Maya, ilusão, ela está testando e somente iremos conseguir passar nos testes, somente conseguiremos afastar Maya de nós, se nós estivermos totalmente dedicados ao serviço a Deus. Então, continuando aqui, a veste de um sannyasi destina-se apenas a um ajuste externo, mas a coisa real é servir a Mukunda, a Deus. E assim, com este verso, ele repentinamente iniciou a sua viagem a Vrindavana, a partir de Katwa. Próximo das margens do Ganges, ele entrou na selva, Mahaprabhu entrou na selva, pensando, agora meu dever é chegar a Vrindavana o mais cedo possível, onde, no local solitário, sentarei e cantarei o nome de Krishna. Então, Mahaprabhu, ele foi rumo a Vrindavana e falou esse verso, com esse pensamento. Sri Chaitanya Mahaprabhu correu rumo a Vrindavana
e entrou na selva antes do anoitecer. Nityananda Prabhu, Chandrasekhara Acharya, Mukunda Datta e Jagadananda Pandit seguiram-no pela selva. Às vezes, enquanto corria, ele repentinamente caía no chão e começava a chorar. Krishna, Krishna. Isso daí é sentimentos de êxtase. Mahaprabhu estava em êxtase. Levantando-se também, de repente, ele começava a correr, sem qualquer direção aparente, indo para o norte, para o leste, para o oeste e para o sul. Um outro subtítulo aqui desse capítulo. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Vamos ver aqui se... Por enquanto não. Então vamos continuar a leitura. Temos mais 10 minutos de leitura. O subtítulo então é Vagueando em Transe. Às vezes, ele sorria. Desculpa. Vagueando em transe. Esse transe aqui é êxtase da alma. Não tem nada a ver com transe que as pessoas adquirem tomando alucinógenos ou isso ou aquilo. Isso é um transe da alma. Às vezes, ele corria tão rapidamente que os devotos não conseguiam segui-lo, especialmente à noite, quando o perdiam na escuridão. Então, ficavam desapontados, pensando, Sri Chaitanya Mahaprabhu, o nosso Senhor e Mestre, nos deixou. Mas, de repente, eles ouviam ao longe, gritando, Krishna, 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 num uivo de dar dó. Nisso, eles corriam nessa direção, na direção de Mahaprabhu, e viam que ele se encontrava deitado no chão, chorando. Aí tem um verso aqui que quer dizer o seguinte: onde está o meu amado Krishna? Não posso tolerar a sua separação. Isso Mahaprabhu falando. Onde está o Senhor de minha vida, que está tocando a sua flauta? O que farei agora? Aonde irei para encontrar o filho de Maharaj Nanda? Ele chorava num tom comovente, perplexo, sem consciência de qualquer direção particular. Ele dizia, quem é você? Estou indo para Vrindavana. Por que você está me perturbando? Depois de nutri-lo novamente, começaram a ir para o oeste, rumo a Vrindavana. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuava vagueando em transe. A grande atração de seus devotos não lhe permitiam ir rumo ao oeste. Aproveitando-se do transe dele, Nityananda Prabhu
persuasivamente virou o rosto de Mahaprabhu rumo a Santipura. O Chaitanya Bhagavata menciona que, partindo de Katwa, eles se dirigiram para o oeste até chegar a um lugar próximo de Vakresvara, a cerca de 10 quilômetros a nordeste de Dubrarapura, no distrito de Birbhum, em Vijramatala. Do outro lado do rio Aditai, existe um local que é visto como sendo o assento de Sri Chaitanya. Lá, assim dizem, Sri Chaitanya Mahaprabhu girou a sua face do oeste para o leste, ou de Vrindavana para Santipura. Eles vaguearam pelo resto da noite, e mais um dia e uma noite. Finalmente, no terceiro dia, ao anoitecer, ele retornou através de Kauna para Santipura, graças aos arranjos de Nityananda Prabhu, quem apareceu diante de Mahaprabhu em vestes vermelhas de renunciante. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ainda que muito familiarizado com ele, não foi capaz de reconhecer Nityananda Prabhu. Ele viu um sannyasi diante de si e pensou: estou indo para Vrindavana e aqui está um sannyasi diante de mim. Ele disse: ó Sripá, sannyasi, para onde você está indo? Irei a Vrindavana com você, respondeu Nityananda Prabhu. E a que distância encontra-se Vrindavana, de onde estamos? Nityananda mostrou-lhe o Ganges, perto de Kauna, dizendo: lá está o Jamuna. Mahaprabhu disse: ó, chegamos tão perto do Jamuna. Então, ele se banhou no Jamuna, cantando este verso. Aí tem um verso que Mahaprabhu cantou: ó filho do sol, ainda que você tenha aparecido em forma de água, você é muito querida para o filho de Nanda, que é o sol espiritual. Você elimina os pecados de todos os pecadores. Por favor, purifique este corpo mortal. Kavikarnapura, Chaitanya Chandrodaya. Aqui tem um verso desse livro. Pouco antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu chegar à margem do Ganges, Nityananda Prabhu
enviou Chandrasekhara para pedir a Adwaita Acharya que viesse. Quando Mahaprabhu perguntou a Adwaita Acharya, é você, Adwaita? Como você soube que me encontrava em Vrindavana? Adwaita Acharya respondeu, esta deve ser alguma piada. Onde quer que você esteja é Vrindavana. E é minha fortuna que você tenha vindo até aqui, perto do Ganges. Ó, este é o Ganges, disse Mahaprabhu. Sim, então Mahaprabhu retornou à sua consciência deste mundo e disse, ó, então é uma conspiração de Nityananda Prabhu. Ele me trouxe até aqui, à beira do Ganges, e me disse que era o Jamuna. Foi tudo uma trapaça. Caí na trapaça dele, Mahaprabhu diz. Adwaita Acharya argumentou, não, Nityananda Prabhu não disse nada que seja falso. Você realmente se banhou no Jamuna. A confluência do Jamuna e do Ganges ocorre em Allahabad e é mencionado no Shastra que o lado ocidental é o Jamuna e o lado oriental é o Ganges. Agora, você se banhou no lado ocidental. Portanto, segundo as Escrituras, você se banhou no Jamuna. Assim sendo, Nityananda Prabhu não mentiu. De qualquer modo, eu vim com essa roupa nova para você. Tire suas roupas molhadas e aceite esta nova veste. Eu também cozinhei algo. A Adwaita Acharya falando, né? Eu também cozinhei algo para você. Você tem estado jejuando por 3 dias e hoje, como um sannyasi, você deve aceitar um pouco de caridade em minha casa. Eu sou um homem pobre, disse, com as mãos juntas, em prece. Mas você precisa vir. Eles o levaram de barco até Santipura, até a casa de Adwaita Acharya. Na manhã seguinte, Satidevi veio e Mahaprabhu ficou por 10 a 12 dias em Santipura, realizando Kirtan. Agora tem um outro subtítulo, vamos começar a ler amanhã esse outro subtítulo, o que é Vrindavana, é o subtítulo da aula de amanhã. Amanhã é Kadashi, então, dia auspicioso. Eu vou postar hoje no grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, falando do dia de quebrar o jejum no sábado, e avisando a todos que amanhã será Ekadashi. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Não houveram perguntas nem comentários, então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai antes de encerrar essa transmissão da manhã. À noite teremos o programa normal, às 19 horas, no início.
Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Krishna Jadavaya Namaha Hare Hare Namo Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Moha Giridhari Gopinath Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asubar Padarinu Pura Panchaga Asubar Padarinu Pura Panchaga Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Narottama Nam Sankirtan Kohe Adama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna
Nitai, Goya Gora, Goya Nitai, Goya Gora, Goya Nitai, Goya Gora, Goya Nitai, Goya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje pelo Facebook. Temos aqui conosco hoje, participando, Hari Garcia, Prabhu, Pradi, Pidá, Sbiro, Gabriel Sanches, Ishan Krishna Prabhu e Arjuna Krishna Prabhu. Então, deixe-me ver se tem algum comentário. Também conosco aqui, Neuda Maria da Silva. Não temos comentário hoje, então, um bom dia a todos, até a noite às 19 horas.